Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 86. Título: Religião nunca mais, ciência sempre. 1. Podemos dizer Deus fora de Jesus o de Nazaré e do Evangelho de João, sem cairmos irremediavelmente na religião e na idolatria? É a religião mais apta para dizermos Deus, ou a ciência é que é mais apta para dizermos Deus o de Jesus e do Evangelho de João? A pertinente questão foi abordada, ainda que não propriamente nestes termos teológicos jesuânicos, pelo meu amigo Frei Bento Domingos na sua crónica semanal do 1º domingo de maio de 2008, no Público. Para tanto, Frei Bento recorreu a recentes declarações de um famoso neodarwinista, membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, o famoso biólogo Francisco José Ayala. Mas nem o famoso cientista, nem o meu amigo Frei Bento Domingos se atreveram a saltar fora do labirinto ciência-religião para dizerem Deus e falarem com sabedoria das questões fundamentais dos seres humanos e dos povos que desde há séculos andam relacionadas com ele. 2. Ambos parecem ter-se esquecido de que a Deus, e esta é a maior revolução teológica que apenas o Evangelho de João foi capaz de captar, fazer sua, e que nem as igrejas nem os teólogos tradicionais, umas e outras, geralmente mais deístas do que jesuânicos, alguma vez se atreveram e atrevem a fazer sua e a prosseguir, a aprofundar no tempo. A Deus nunca ninguém o viu. Apenas um Filho único Deus, que vive ininterruptamente na total intimidade com o Pai, é que o deu a conhecer. E deu-o a conhecer não como evidência. Nunca veremos a Deus. E se dissermos que o vemos, somos mentirosos e idólatras, que é o que sempre foram e são as religiões todas, mas apenas como mistério, como a grande presença mais íntima a nós do que nós próprios e incondicionalmente a favor de nós, os seres humanos e os povos. Ele próprio, ser humano, dentro de um povo muito concreto, ser humano incansável e subversivo, praticante de políticas e de economias maiúticas, nunca de práticas religiosas, uma vez que a teologia, porque pautou o seu viver, não tem nada de religião nem de sagrado, não tem nada de templos nem de altares, tudo tem de política e de economia, de afetos e de reciprocidade, o mesmo a dizer, tudo tem de cuidado fraterno, maiútico, por cada ser humano, no total respeito pela originalidade e pela diferença de cada um, e também de cuidado fraterno da terra, enquanto casa comum de todos os povos, quaisquer que sejam a cor da sua pele, a sua cultura e até as suas crenças ou a ausência delas. 3. É a condição de ser humano sem mais, comum a todos os seres humanos e a todos os povos, que há de ser progressivamente potenciada a partir do mais dentro de cada pessoa e de cada povo, que o próprio Deus vivo, o de Jesus e do Evangelho de João, partilha por inteiro connosco, que nos faz parar seres em estado de salvação, seres com Deus vivo dentro, sororais fraternos. Não é a religião, nenhuma religião, todas elas idolátricas, todas alienantes, todas aberrantes, todas tendencialmente inumanas e cruéis. Ora, a crónica do meu amigo Frei Bento Domingos, ainda que muito bem concebida e ousada, sobretudo na parte final, não conseguiu sair do labirinto religião-ciência. Não conseguiu deixar-nos à porta do mistério, muito menos conseguiu predispor-nos a abrirmos-nos ao mistério que Jesus, o de Nazaré, pela primeira vez na história, franqueou na sua própria pessoa e nas suas práticas políticas e económicas maiúticas, carregadas de afeto e de reciprocidade. 4. Ficou ela própria, a crónica, totalmente prisioneira da religião e por isso acaba até por dar a esta um novo fôlego, graças a estas achegas de um cientista de renome, mas ainda nada jesuânico, quando o seu autor tinha a obrigação teológica de desmascarar por completo a religião e de lhe tirar o tapete de mentira em que ela sempre tem vivido e se tem mantido, servida por exércitos de profissionais presentes em todo o tempo e em todo o lugar, qual deles o mais idolátrico e o mais mentiroso, mesmo que alguns sejam bem intencionados, que também os há, apenas porque cegos e ingênuos quanto basta. E tal como o meu amigo Frei Bento, também o famoso cientista Ayala da Academia Nacional da Ciência dos Estados Unidos não conseguiu sair do labirinto de ciência e religião. 5. A sua condição de cientista puro e duro sai assim mais reforçada nesta crónica de Frei Bento, quando deveria sair mais questionada, interpelada e, sobretudo, muito mais humilde. Sem humildade, a ciência acaba feita ídolo, valor absoluto, tal e qual como a religião. Por isso,
uma espécie de nova religião, agora secular, com respostas para tudo, com soluções para tudo, por isso, pura idolatria que mata o mistério que somos todos nós, os seres humanos e os povos, em Deus vivo, e que Deus vivo é em nós, os seres humanos e os povos. Ora, sem o respeito pelo mistério que somos, e que Deus vivo é em nós e conosco, nunca mais nos encontramos, nunca mais nós somos, acabamos todos caídos no abismo e no absurdo, na treva, porventura muito ilustrada, mas treva, a pior das trevas, pura idolatria. 6. A religião, nas múltiplas religiões em que tem subsistido através dos tempos e lugares, sempre foi e será, enquanto houver quem a cultive, a grande prisão, perversão e a grande alienação dos seres humanos e dos povos. A religião que um dia, na peugada de Jesus de Nazaré, assassinado pela religião e pelos da religião, aliados aos do dinheiro e do império, aconteceu inopinadamente na história, suscitada pelo seu espírito para continuar a anunciar a todos os povos a boa notícia jesuânica do fim da religião, de toda a religião, porque Deus vivo, soubemos-lo definitivamente como e por Jesus, o de Nazaré e do Evangelho de João, não é para ser procurado, adorado pelos seres humanos, muito menos para ser manipulado por intermediários que se autoelegem para essa função pretensamente sagrada e mentirosamente dizem que foi Ele quem os escolheu e elegeu. 7. Por contrário, Deus vivo é simplesmente para ser acolhido pela nossa liberdade, melhor, é para ser reconhecido pela nossa liberdade como já ininterruptamente presente e atuante em nós, e mais íntimo a nós do que nós próprios, independentemente de nós, e sempre como pura graça, nunca como imposição da natureza. Tudo o que for para além desta simplicidade, a verdade é a simplicidade, é mentira e idolatria, coisas em que são peritas todas as religiões e os seus líderes carregados de privilégios. 8. Porém, nem mesmo a Igreja, nas múltiplas igrejas em que tem subsistido através dos tempos e lugares, resistiu à tentação da religião, da idolatria, e em todas elas, umas mais, outras menos, acabou convertida em outras tantas religiões, com sacerdotes e intermediários, qual deles o mais cheio de privilégios e de poderes, mentirosamente ditos sobrenaturais divinos, todos inumanos e cruéis, todos idólatras e pedras de tropeço para os povos, e tanto mais quanto mais destacados, privilegiados e poderosos eles são, a começar no Papa de Roma e a acabar no Dalai Lama do Tibete. 9. Entre religião e ciência tem havido conflito e sempre haverá, apenas porque cada qual disputa a hegemonia, e quando assim é, ambas são perversas e cruéis porque pura idolatria. Vimos do fundo dos tempos em que a religião foi ditatorial, tirânica, cruel. Chegamos agora ao tempo em que a ciência, mal compreendida, pretende ocupar-lhe o lugar e rivalizar com ela. Mau gosto este da ciência, quando assim se autocompreende e atua em consequência, porque nem ela nem a religião são nada, quando desrespeitam o mistério que somos todos nós, os seres humanos e os povos. 10. A religião nunca o respeitou, nem pode respeitar, porque é da sua natureza intrinsecamente perversa e idolátrica e, como tal, só pode alienar, escravizar, infantilizar, oprimir, reprimir os seres humanos e os povos. A ciência, enquanto tal, não é assim por natureza, mas pode perverter-se e acabar convertida em nova religião, pretensamente ilustrada, só que nesse caso é ainda mais perversa e idolátrica que a religião que vem do fundo dos tempos, os mais primitivos, e hoje já em progressivo descrédito. Com a ciência pode suceder o mesmo que sucedeu com a Igreja, a qual, em lugar de anunciar aos povos a boa notícia jesuânica do fim da religião, correu ela própria a fazer-se uma nova religião, mais ilustrada que as religiões que vinham do fundo dos tempos, mas por isso ainda mais perversa do que elas, uma vez que a corrupção do ótimo resulta sempre em péssimo. 11. Cabe à ciência não cair no mesmo erro da Igreja das Igrejas. Cabe-lhe manter-se na sua postura humilde de serva dos seres humanos e dos povos, parteira dos seres humanos e dos povos. Se o fizer, está a ser difícil, porque os cientistas que a cultivam são seres humanos e a tentação da idolatria e religião bate-lhes à porta, sobretudo, através dos outros dois ídolos da perversa trindade, o dinheiro e o poder. Os seres humanos e os povos conheceremos uma nova era, um novo começo. Chegaremos finalmente a seres humanos sororais, fraternos, autónomos, protagonistas dos nossos próprios destinos. Se, por contrário, a ciência como a Igreja, nas diversas igrejas em que subsiste, também cair na tentação da idolatria, ficaremos todos, seres humanos e povos, sem presente e sem futuro.
12. Por isso é que eu, presbítero da Igreja do Porto, insisto tanto na necessidade de, neste início do século XXI e do terceiro milénio, regressarmos a Jesus, o de Nazaré. A religião matou-o no ano 30 da nossa era e depois correu a fazer dele fundador de uma nova religião e até o Deus dela, mais um entre tantos outros deuses e deusas para os povos adorarem. Deste modo, os seres humanos e os povos não chegaram a sair da idolatria, apenas mudaram de ídolo. E nessa sua perversa missão, a Igreja-religião contou com a incondicional cooperação do poder e do dinheiro. O mesmo está em vias de acontecer hoje à Igreja, à ciência e aos cientistas, a pretexto de que precisam do dinheiro para avançarem nas suas investigações, sempre muito dispendiosas. Os cientistas podem, quase sem darem por isso, colocar-se e a ciência ao serviço do dinheiro e do poder, inclusive com a bênção da religião e do templo, como parece que a crónica do meu amigo Frei Bento Domingues pretende conseguir ao casar, ou pelo menos aproximar, ciência e religião. 13. Se tal desgraça acontecer, a nossa situação ficará bem pior do que antes, porque a idolatria da ciência, do dinheiro e do poder, sob a bênção da religião, será terrível e total. Os seres humanos e os povos nascerão e viverão asfixiados no grande labirinto e sem qualquer porta de saída. Ou regressamos urgentemente a Jesus, o de Nazaré e do Evangelho de João, depois de devidamente o termos resgatado das igrejas, religiões cristãs e da Igreja Religião Católica que o domesticaram e até hoje silenciaram a boa notícia de Deus vivo que Ele é e nos trouxe de dentro da intimidade em que vive com Ele, a boa notícia de que a religião acabou e assim definitivamente libertos da religião desenvolvemos a ciência, não como uma nova religião idolatria, mas como a serva, a parteira, a maiótica dos seres humanos e dos povos, para que estes sejam finalmente autónomos e protagonistas, como Deus vivo de Jesus, desde o Big Bang está empenhado que sejamos, ou ficamos todos completamente encandeados por ela e com ela cegos, sempre presente e sem futuro, como seres humanos e como povos, apenas como robôs, pura tecnologia em movimento. 14. Como já o é, em adiantado estado de robotização, o atual primeiro-ministro de Portugal, engenheiro, Sócrates, omnipresente, omnifalante, omnisciente, omnipotente, omnidemente, sobre um povo cada vez mais escravizado, cada vez mais esmagado, cada vez mais empobrecido, cada vez mais perdido, cada vez mais cego, cada vez mais beato, cada vez mais encandeado, cada vez mais encurralado no seu labirinto de luxo, uns poucos, muito poucos, e de fome, e de analfabetismo e de incultura, quase todos os mais. 15. Com Jesus o de Nazaré e do Evangelho de João, religião nunca mais. Ciência sempre, mas ciência que seja capaz de respeitar o mistério que nós, os seres humanos e os povos, somos, e o mistério maior que é Deus vivo dentro de cada um de nós, mais íntimo a nós que nós próprios, sempre a potenciar-nos para sermos filhos seus, adultos e muito amados, filhas suas, adultas e muito amadas, cheios de graça e de verdade, de sabedoria e de liberdade, praticantes maiúsculos de política e de economia, de afetos e de reciprocidade, numa palavra, outro Jesus. 16. Por aqui é que vou, procuro ir todos os dias, com a humildade da ciência, liberto do medo que faz nascer a religião e que desde então o alimenta, e ininterruptamente aberto ao mistério maior que é Deus vivo dentro de mim e em ininterrupta comunhão com cada um dos meus irmãos e irmãs, que são todos os outros seres humanos e os povos, dentro dos quais também vive e respira o mesmo Deus vivo, nossa fonte e nosso mar, sem cuja graça regressaríamos todos inopinadamente ao nada. Dentro dos quais também vive e respira o mesmo Deus vivo, nossa fonte e nosso mar, e sem cuja graça regressaríamos todos inopinadamente ao nada. 2008, maio 7. Meu abraço e o meu beijo, de presbítero da Igreja de Porto.